Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje vou partilhar convosco 3 ações que fazem atualmente parte da minha carteira de investimento. Começando aqui pelo Bank of America, tenho estado a acumular Bank of America nestas zonas de preço com o objetivo de ultrapassar aqui o all-time high e estou sobretudo a reforçar a minha posição, isto do ponto de vista fundamental, porque acredito que o Bank of America está bem posicionado para beneficiar de um ambiente que está sobretudo focado nos próximos tempos, já começou agora, no aumento de liquidez do sistema financeiro, o que tende a estimular a concessão de crédito e a atividade económica. E, portanto, num contexto futuro de maior liquidez, a procura por financiamento por parte tanto de empresas como consumidores tende a crescer, o que, em princípio, se deverá traduzir num maior volume de empréstimos e receitas para o banco. Para além disso, a escala e a diversificação do próprio Bank of America posicionam, digamos assim, de forma privilegiada para capturar este potencial aumento de atividade no setor bancário. Portanto, isto do ponto de vista fundamental são essas as razões. Do ponto de vista técnico, isto aqui é uma operação se calhar um pouco mais de curto prazo, é o que me faz estar a acumular ações do Bank of America. Outra das ações que tem sido odiada, digamos assim, apesar de ser uma excelente empresa, teve uma quebra, isto devido à legislação, isto devido à pressão política, neste caso com o Trump, que de alguma forma, para reduzir os custos ao consumidor dos seguros de saúde, da saúde em geral, acabou por esmagar as margens não só da United Health, mas de todas as seguradoras na área da saúde. E, portanto, dentro dessa indústria houve um claro decréscimo. Decréscimo do preço das próprias ações e, portanto, da tratabilidade do negócio para os investidores. Pese embora essa situação, eu tenho estado a acumular ações mesmo aqui nesta zona deste fundo com uma perspectiva mais de longo prazo, mas falando agora aqui mais numa trade de curto prazo, tenho estado a comprar desde aqui em baixo, depois fez o gap, de qualquer maneira, para chegar aqui aos 400, toda esta zona aqui, eu acho que está com um elevado potencial de chegar aqui, portanto, de obter aqui algum retorno. Tanto a United Health como a outra empresa que eu vou apresentar a seguir, a Elevance Health, digamos, toda a indústria se uniu para responder a este novo desafio causado pela legislação e pela pressão, digamos assim, política, que teve uma consequência direta nas suas margens. E, portanto, neste caso da United Health, é uma empresa que tem claramente uma posição dominante no setor da saúde, tem realmente receitas diversificadas entre seguros de saúde e serviços vários dentro dessa área. Uma das unidades que lhes confere maior previsibilidade de resultados é até a Optum, se quiserem pesquisar. Além disso, tendências estruturais como o envelhecimento da população e o aumento da procura por serviços de saúde a longo prazo vão suportar o crescimento. Eu penso que este será o fundo. Talvez, não sei se voltaremos a revisitar este fundo, mas certamente com a tendência macro, cada vez mais pessoas acederem à área da saúde e precisarem, devido ao envelhecimento da população, e por outro lado uma reestruturação, eles criaram uma nova forma de gerir mais agressiva sobre os custos para que as margens possam aumentar. Eu acho que a indústria como um todo está bem posicionada para reagir. Eles têm sempre uma questão também que é o pricing power, né? Eles, se não forem muito limitados, conseguem sempre arranjar maneiras de irem aumentando os prémios. E, portanto, é muito conhecida aqui a United Health, é muito poderosa, com muitos tentáculos pelo mundo, digamos assim, não é? Portanto, até o filho do presidente Marcelo
não é? O caso das gêmeas, o famoso caso das gêmeas que os portugueses pagaram do seu bolso milhões. A seguradora que estava envolvida como entidade empregadora e como lobby de pressão para, para que os portugueses, neste caso o contribuinte português, o Estado português pagasse os medicamentos, foi através da United Health. Portanto, já dá para ter uma ideia do quão poderosos eles são. Outra seguradora é a Elevance Health, que faz parte também da mesma indústria. Estou a investir sobretudo na Elevance Health porque acredito que, para além do perfil sólido e de crescimento próprio intrínseco do setor da saúde, é uma empresa que beneficia dessas tendências estruturais e tem estado a apresentar uma disciplina grande na gestão de custos, um foco muito grande em eficiência operacional, o que contribui para uma estabilização das margens e uma geração de cash flow mais robusta e mais interessante, o que, digamos, de alguma maneira sustenta a perspectiva de uma criação de valor no longo prazo, o que a torna atrativa para os investidores. Portanto, há um potencial deste ser realmente o fundo dos fundos, não sei se vai haver o reteste ou não, mas dadas as medidas que a indústria adotou, e neste caso a Elevance Health também, eu penso que está bem posicionada para nos próximos anos ter um bom desempenho do ponto de vista tanto de negócio como da ação. Numa perspectiva mais de curto prazo, posso dizer que tenho estado a acumular dentro desta zona com o objetivo de chegar também aqui aos 400, ok? Isto numa perspectiva mais de trade de curto prazo, é este o meu posicionamento do meu portfólio. Portanto, é isso. Simples, direto e objetivo. E muito obrigado e até à próxima.